Que o Senhor nos revele suas bênçãos e não nos deixe sem respostas. Amém? Temos em 1 Samuel 28, 4 e 5, vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profetas. Então nós percebemos, né, como nós seres humanos, às vezes o Senhor fica em silêncio em relação aos anseios do nosso coração. E aqui nós vemos que Saul, né, se voltou para o Senhor devido ao momento, né, crítico que ele passava. Então nós interrompemos o relacionamento com o Senhor, seguimos os nossos próprios desígnios, e aí quando estamos em conflito com nós mesmos ou em apuros, né, procuramos o Senhor. Então é isso que fez, né, Saul. Quando o Senhor fica em silêncio, nós temos que perceber que na maioria das vezes, né, pode ser a melhor resposta dele. Saul vê os filisteus, né, se juntando para guerrear contra Israel, e ele procura respostas de Deus. Porém, Deus não responde. Por quê? Porque outrora, né, vimos que ele veio a desobedecê-lo. Então, por isso, o Senhor não o responde. Quer dizer, nós vemos que ele interrompe, né, ele interrompe a comunicação com Saul. E o Espírito do Senhor já não era mais com ele, né? Devido à sua desobediência. Ele, na sua onisciência, sabia que Saul não era o mais indicado a ser rei, porém ele permitiu, né? Porque sabia dos desígnios do coração das pessoas, né? Do povo de Israel, e por isso deixou. Mas durante o processo Saul veio, né, a desobedecer quando ele pediu, né, para ele ir até o rei Amaleque, porque o rei Amaleque havia ficado com a dívida com o povo de Israel, né, devido a eles pedirem para passar por suas terras na época do Êxodo, e ele assim não permitiu. Então ele pediu para ir lá, né, matar todos, matar o rei, né? E o que Saul fez? Saul foi lá, né, e foi contra o povo de Amaleque, porém trouxe o rei cativo e os animais melhores, né? Ele inclusive alegou que seria para sacrifício, mas Deus conhecia o seu coração e Deus se irou, né, contra ele. E como ele não teve resposta, né, de Deus, ele recorre a uma adivinha, uma médium. Em 1 Samuel 28, de 7 a 10, diz na história, né, que a mulher faz subir o espírito de Samuel, que já era morto. 1 Samuel 11, 14. Em 1 Samuel 28, de 7 a 10, nós vemos aqui, ó. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher. Ele disse: peço-te que me adivinhe pela necromancia, né, que é a consulta aos mortos, e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos, porque pôs-me armas ciladas à minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobreviverá por isso, sobrevirá por isso.
Então ele recorre, né, a essa médium. A mulher faz subir Samuel, né? Em 1 Samuel 11:14, nós vemos aqui, ó. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel. Vendo a mulher Samuel, lembrando que Samuel era o profeta, né, que havia morrido, vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês então? E a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então ela imaginou que fosse e ele deduziu, né, que era devido a o que ela descrevera. E temos que tomar cuidado porque às vezes as coisas nos levam, né, ao engano. Samuel sente inquietado, né, devido à atitude de Saul. Isso o Samuel aqui, né, descrito por eles. Em 1 Samuel 15, nós vemos aqui, ó, 1 Samuel 28:15, Samuel disse a Saul: por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim e não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que reveles o que deve fazer. Então você vê que ele é levado a acreditar, né, que se ele não tinha falado com ele, por que falarias agora, né? Mas ele é levado a acreditar que sim. Este texto é muito intrigante, pois é usado, né, por quem acredita nesse tipo de consulta como prova, né, de que o espírito ele volta, né, os espíritos dos mortos. Mas vamos ponderar o seguinte, olha só. Primeiro, Deus tinha cortado a comunicação com Saul, correto? Em 1 Samuel 28:6 diz, né, isso. Por que ele restabeleceria, né, agora, através de uma médium e não através dos profetas? Então essa é a primeira indagação que faço, né? A outra, essa prática, né, de invocar aos mortos é repudiada, né, na palavra, porque é uma prática pagã, né? E isso está escrito em Êxodo 22:18 e em 1 Samuel 28:3, né, que a escritura repudia esse tipo de prática. Porque nós sabemos, né, que existem espíritos familiares que comunicam, né, por eles estar na família por vários anos e eles têm conhecimento de tudo. E às vezes traz um engano. Às vezes até acerta, porque eles têm muito conhecimento sobre a família, imitam até vozes de quem já morreu, mas, né, o Senhor recrimina totalmente esse tipo de atitude. Até porque quando você é levado a esse tipo de atitude, geralmente você deixa, né, de seguir ou deixa de certa forma de tê-lo como Senhor. E Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe todos os passos. E às vezes passamos, né, por momentos justamente para aprendermos, né, tirarmos lição deles. Então temos que ter muito cuidado quanto a isso. Terceiro, Samuel, por ser profeta do Senhor, não atenderia por si, uma vez que o Senhor se calara. Por este modo, ele não feriria uma ordem divina, né? Que a ordem divina era não ter esse tipo de prática, né? De consultar a médiuns e necromantes.
Quarto, a mulher diz, vê um ser sobrenatural, né? Inclusive ela fala Deus, Elohim, em hebraico, que são falsos deuses. Então ela não fica certo de ser Samuel. E Saul deduz que fosse, né? Quarto, a mulher diz, vê um ser sobrenatural, já disse, né? O quinto, ela disse, vi subir da terra. Sabemos que seres divinos não vêm da terra, né? E sim do alto. Isso é comprovado em Gênesis 22, 11, 15, em 2 Reis 2, 11, em Isaías 6, 1 e 2, 32 e 15, em Lucas 2, versículo 13 e 14, em Mateus 3, versículo 16, 17 e Apocalipse 14, 6. Né? Sexto, diz a predição por Samuel, amanhã tu e teus filhos estarás comigo. Mas isso acontece dias depois, como vemos, né? E por serem ímpios, será que estariam juntos com Samuel ao morrer? Então, isso levou, né? Pode ter levado ao engano também a Samuel. Serviu-lhe como laço, né? Pelo inimigo. Disse que Saul seria entregue nas mãos dos filisteus. Porém, né? Nós sabemos que Saul suicidou-se na própria espada. Disse, você e seus filhos estará comigo. Mas sabemos que só 3, né, morreram dos 6 filhos. Saul é que predispõe ao engano, né? Pressupõe ser Samuel. Então nós vemos como que o inimigo, né, ele trabalha e nós podemos perceber que ele faz de forma, né, até a relatar o que acontecera, né, entre ele e Davi, nos questionamentos, né, nos posicionamentos que Deus fizera quanto a Amaleque e a profecia que ele fizera, né, quanto ele não cumpriu o que o Senhor dissera para ele cumprir. Então nós vemos que, né, leva, né, ele ao engano totalmente. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a única coisa que nós devemos ater é somente a palavra, né? Então quando a palavra diz algo, né, qualquer coisa que vá contra isso, né, nós entendemos lá as leis, por exemplo, os mandamentos, e durante o processo, até na vinda de Jesus, nós percebemos algumas interpretações inteligentes, né, de um novo tempo, não a excluir a lei, mas em interpretá-la de uma forma, né, a perceber algumas aseptias, higiene da época, né, em questão das carnes e tudo. Então isso não muda o contexto. Porém, temos que perceber a lei não como um manual, mas como uma boa aventurança, ou seja, que você segue e é bem sucedido. Então, nós percebemos que o Senhor, quando Ele admoesta nós quanto a algo, Ele quer que nós nos dermos bem, porque ao fazer o contrário do que Ele diz, né, isso trará muita coisa de ruim para nós, e isso ele não quer para os filhos dele. Então nós temos que entender isso muito bem. Então é muito importante, né, termos ele como Senhor e sempre consultá-lo quando possível e esperar e ter paciência e descansar, né, e ter paz de espírito, buscar essa paz de espírito, né. Sei que não é fácil, mas temos que estar sempre, né, buscando atingir esse alvo. E finalizando 1 Samuel, né, no capítulo 29, vemos que os príncipes dos filisteus, né, desconfiaram de Davi quando os filisteus vão contra Israel e contra Saul, né, porque Davi ia junto. E eles, né, por saber que eles era de Israel, era aliado de Saul, eles temeram, né, se realmente ele seriam, né, fiel a eles. E aí o rei, né, dos filisteus pede para que ele voltasse, né, à cidade de Siclag, né, que é a cidade que o rei dos filisteus deu a Davi quando Davi o procurou. E no capítulo 30 nós percebemos que ao retornar, então, ao retornar
para a cidade. Davi encontra a cidade arrasada, né? E os povos, inclusive as suas duas mulheres, foi levada cativa. E ele chora, né, junto com os que encontraram lá. Inclusive eles começam até a plaguejá-lo e dizer e querer apedrejá-lo, né, por achar que ele é o motivo de tamanha desgraça. E Davi, ele tem um ato, né, como era dele, de perseguir os inimigos e recuperar suas mulheres. Ele encontra com um egípcio, né, que estava desfalecido lá, que era da parte dos que deserdaram lá a cidade deles. E este passa para ele, né, informações sobre o bando. Ele vai lá, não só vence eles, como, né, pega, recupera tudo que tinha sido levado, inclusive as suas duas mulheres e as outras mulheres. Ele volta, reparte, né, o despojo dessa vitória dele. E em 1 Samuel 30, de 1 a 2, nós vemos aqui que sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado como ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os que levaram consigo e foram seu caminho. Então nós vemos, né, o que aconteceu com a cidade. No versículo 8 do capítulo 30, nós temos aqui: então consultou Davi, olha só, ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tu libertarás. Então nós vemos que Davi, ele era segundo o coração de Deus, né? Por ele sempre saber que era miserável, mas sempre recorria ao Senhor. Ou seja, ele tinha, né, o Senhor como seu Deus, né? E temia ele realmente, sabia que nada podia fazer sem ele. No 17, 30, 17, fala que Davi feriu desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montando em camelo, fugiram. No 18, diz aqui que Davi salvou tudo, né? Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres, né? Então, no capítulo 31, de 1 a 13, vemos a derrota de Israel, a morte do rei Saul, né? O final, né, de 1 Samuel, do livro de 1 Samuel, contando essa história. Diz aqui, ó: entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, né, que era muito amigo de Davi, né? Abinadab e Malquissua, filho de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avisaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incursisos a mim traspassarem e escarnecerem de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela, né? Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, o seu escudeiro e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estava desta banda do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiam e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte de Gilboa, cortaram a cabeça a Saul e o despojaram da sua arma
enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor a levar boas novas à casa dos ídolos entre os povos. Puseram a arma de Saul no templo de Astarote e o seu corpo a fixaram no muro de Bet-Sean. Então, ouvindo isso, os moradores de Jabe-Gileade, que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean, e vindo a Jabes o queimaram. Tomaram-lhe os ossos e sepultaram debaixo do arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Então, o nosso coração, né, ele às vezes não sabe o que é melhor. Então, por isso nós temos que recorrer ao Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabia que Saul não era, né, o melhor para ser rei. Ele acreditava que ele era o melhor para reinar, como ele virá, né, nos 1000 anos, reinar e provar para todos que ele é o Senhor de tudo. Porém, ele permitiu, né, devido a o povo, né, exigir um rei, querer que, como os outros povos, né, que tivesse um rei sobre eles. E olha só como que a história, né, finaliza aqui em 1 Samuel. Essa parte é uma história triste, né, do final do rei Saul. Então o homem ele tem que ter o intuito de saber que ele não é nada e somente através do Senhor ele pode fazer algo, né, de bom. E Saul não teve essa compreensão que depois, né, vai ter Davi nos próximos capítulos. Que o Senhor seja nosso escudo e sempre seja o nosso pastor. Amém?